Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical, possibilidades para a inclusão. E hoje nós vamos fazer uma breve revisão para a nossa avaliação de 40 pontos. Eu já estou adiantando, devido ao fechamento agora do ciclo 3, né? A gente vai estar fechando aí o conteúdo para a nossa atividade de 40 pontos. O que vocês vão estudar? Os conteúdos dos ciclos 1, 2 e 3, né? Se for manter a mesma estrutura da outra turma, essa prova será no Avalia, tá? Mas vamos aguardar aí as instruções da coordenação. Vocês vão ler a unidade 1, a gente vai ter algumas questões a respeito de políticas públicas voltadas para a inclusão. Dá uma olhadinha no significado, principalmente de AEE, que é Atendimento Educacional Especializado. No caso aqui, pessoal, estou falando dessa questão das políticas públicas, só lembrando que a nossa avaliação é um banco de questões e é um sorteio. Então, às vezes, o que cai para uma pessoa pode não cair para outra, mas eu vou estar fazendo uma geral aqui da revisão dessas três primeiras unidades, ok? Então, vamos lá. A definição de EPAE, estudante público-alvo da educação especial. Hoje a gente chama de atípicos, né? Lembrando aí que eu falei, mas na época que foi feito o guia ainda não usava essa terminologia, então pode ser que haja alguma questão falando sobre estudante público-alvo da educação especial. O atendimento educacional especializado, que é o AE, ele deve ser ofertado, ele deve ser oferecido obrigatoriamente pelas redes de ensino, mas é facultativo que o estudante frequente. Então, só prestando bastante atenção nesse sentido que as pessoas fazem confusão. Ele é obrigatório, vamos supor, você tem uma turma lá e nessa turma de 23 alunos tem um autista nível 2 ou 3. É obrigado a oferecer eh, esse atendimento. Mas a mãe é obrigada a levar a criança? O estudante é obrigado a comparecer? Não, isso é uma opção, é uma escolha da família. Então, a frequência do atendimento educacional especializado, na verdade, é um direito que o aluno vai exercer ou não. E isso não só os alunos atípicos, mas os típicos também têm direito a esse atendimento educacional. Só que muita gente não pede ou não acha que não há necessidade, mas na verdade isso é mais um apoio, né, aos estudantes. Por que acontece isso? Porque caso fosse obrigatório, então já estaria subentendido como uma ação discriminatória, porque se você está obrigando, quer dizer que se você está recriminando aquele aluno que ele tem que fazer. Então, é uma opção, mais uma ajuda para a família, tá? Mas não pode obrigar a frequência. E, além disso, o atendimento educacional especializado, ele não se destina exclusivamente a estudantes com deficiências, como eu falei anteriormente, ou aos alunos atípicos, né? Mas também a todos os estudantes público-alvo da educação especial. Dei uma olhadinha principalmente na questão de deficiência mental, que pode ter alguma questão objetiva com relação a isso, tá? O que é deficiência mental? Vamos recapitular, né? A deficiência mental ela é um quadro psicopatológico que diz respeito especificamente às funções de cognição. Então, tanto os outros aspectos estruturais quanto instrumentais também podem estar alterados. Porém, o que caracteriza a deficiência mental são as defasagens e as alterações nas estruturas mentais para o conhecimento, ou seja, a questão cognitiva. Então, a delimitação e compreensão das dificuldades podem ser feitas a partir de diferentes olhares, os quais trarão consequências distintas à prática dos que se dedicam ao trabalho com as mesmas. Só lembrando aí, né, que está relacionado à questão cognitiva. O decreto 5.296/2004, no quarto artigo, ele define como uma pessoa portadora de deficiência ou como um aluno atípico para a nossa atualidade. Regulamenta a lei, né, que a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, esse termo nem existe mais, mas está escrito no decreto, né? Consolida as normas de proteção e dá outras providências. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:
deficiência física, então pode ser uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, que vai acarretar no comprometimento da função física. Então, apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia. Eu não vou ler todos os termos, mas são várias terminologias terminadas em gia, né? A amputação também é considerada, ou ausência de membro, a paralisia cerebral, e membros com deformidade congênita ou adquirida. Por que a gente fala isso? Algumas pessoas já nascem com a deficiência e outros vão adquirir em decorrência, às vezes, de um acidente, em decorrência de um atropelamento, de uma fatalidade que aconteceu no emprego, né, um acidente de trabalho. Então, é por isso que a gente fala congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldade para o desempenho de função. Então, vamos supor, a pessoa teve um acidente doméstico de queimadura, dá um exemplo assim, só para vocês entenderem. Virou uma deformidade física, às vezes aquele determinada parte do corpo, aquela mão, aquele pedaço do rosto, sofreu aquela queimadura e a pessoa, né, teve essa deformidade. Mas é considerado deficiência? Não. Se aquela deformidade ela não vai interferir nos afazeres da pessoa, no andar, né, em todas as questões que são relativas à questão física, não pode ser considerado como deficiência, tá? Só para ficar claro. E o que é a deficiência auditiva, né? A auditiva ela pode ser uma perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras. Então, vai variar de acordo com o grau. Então, a questão, por exemplo, se a surdez é considerada leve, acentuada, moderada, severa, vai ser de acordo com a questão dos decibéis. Eu não sei falar para vocês se esses números já foram modificados, tá? A gente está falando dentro dos incisos, dentro da lei, tá? Que era feita dessa forma a classificação. E temos também a deficiência visual, que é a acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção ou campo visual inferior, ou ocorrência simultânea de ambas situações. Preciso decorar o artigo? Não, apenas vocês terem acesso, né, as coisas que nós estamos discutindo, né, os decretos. Se for uma prova online, eu peço que vocês já abram esses documentos para que vocês tenham acesso, né? São questões muito mais de entendimento do que de decorar. A gente não vai pedir que decore nada disso. E caso, né, se for presencial, que você possa imprimir aí pelo menos, né, o PDF dessa aula para que você tenha acesso a algumas coisas do decreto. Mas o ideal é ter o decreto aberto aí no seu computador ou no seu celular, se possível, tá? A deficiência física é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, que nós já vimos, né? E aí entra também a ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas que não produzem dificuldade para o desempenho de função, que é a redação dada pelo Decreto 5.296 de 2004. A deficiência auditiva também nós já vimos aqui, né, que pode ser uma perda bilateral, parcial ou total dos decibéis. A deficiência visual é cegueira, né, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho. Tá? Aí ele fala um pouco também da questão da correção óptica, mas a questão da baixa visão, né? A baixa visão, ela também é considerada, pessoas, ela não precisa ser cega para ser considerado um deficiente visual, com a baixa visão também é considerado, e significa acuidade visual entre 0,3 e 0,005 no melhor olho. É tudo questão de conhecimento, tá, gente? Como eu disse, não de decorar. Deficiência mental é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestações antes dos 18 anos e limitações associadas às duas ou mais áreas de habilidade adaptativa. Então, quando a gente fala da dificuldade, né, da dificuldade adaptativa, pode ser uma dificuldade na comunicação, pode ser uma dificuldade, às vezes, no cuidado pessoal, às vezes, né, de tomar um banho, de escovar o dente, das habilidades sociais, que é o caso, né, de algumas deficiências.
A utilização da comunidade, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidade acadêmica, lazer e trabalho e deficiência múltipla. O que que é deficiência múltipla? É a associação de duas ou mais deficiências. Então, vamos supor, a pessoa tem baixa visão e tem surdez. Então, ele já tem duas deficiências, ele é considerado como uma pessoa portadora de deficiência múltipla, tá? Duas ou mais. O que que é o termo condutas típicas? Está até aqui, né? Abrange uma diversidade grande de leitura diagnóstica, impossibilitando que sejam discriminados alguns importantes pontos de referência a cada uma delas. Então, tanto crianças com quadros graves de neurose, ou as psicóticas, ou até mesmo o autismo, pode ser considerado um portador de conduta típica, tá? Tomar cuidado com essa terminologia que algumas pessoas fazem um pouquinho de confusão. E lá no guia também, né, tem algumas páginas lá, explica com um pouquinho mais detalhado, um pouquinho se você quiser ir, mas se tiver dúvida também pode nos escrever, tá bom? Então aqui a gente fecha praticamente a unidade 1, digamos assim, os pontos principais, né, que a gente tem que tomar cuidado, e é claro que vocês têm o guia em mãos aí para consulta, né? Aí o que que a gente tem que pensar sobre a unidade 2? A unidade 2, ela é relativa à musicografia Braille. Foi a atividade que nós acabamos de encerrar, onde a maioria já foi corrigida. Em breve eu vou postar o gabarito, né? A gente não precisa decorar, nem eu sei, várias ícones, né, específicos da área musical. Essa unidade foi só para termos de conhecimento nosso, muito superficial. Então, o que que é importante eu saber? Saber sobre o Braille. Então, quem fez a unidade 2 não precisa nem estudar, já tira de letra isso aqui e ter o guia aberto nas páginas lá para poder consultar alguns termos importantes ali. O que que é o Braille, né? O Braille é a combinação de cédulas, né? Onde a gente tem 6 cédulas, 6 itens contados vertical, da esquerda para a direita. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente não pode mudar essa ordem, senão a gente muda todo o resto. A gente vai classificar um acorde errado, uma letra errada. Então, a localização dos pontos é de cima para baixo, primeiramente na coluna da esquerda para a direita. E posteriormente na direita pelos números 4, 5, 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada combinação de pontos em relevo forma uma determinada letra, um sinal, alguma coisa. Em música, né? A gente viu que às vezes, por exemplo, para fazer o ritornelo, eu tenho 3 números, 3 itens específicos. Então, às vezes, o número 1, 2, tracinho, 4, 5, tracinho, 5, 6. Às vezes, essas 3 partes correspondem a um único conceito, uma clave de sol, uma clave de fá, um ritornelo, por exemplo, né? Então, tomar muito cuidado, como a gente já viu lá no passo a passo do ciclo 2, são esses os itens básicos aí para a gente ficar de olho, ok? Quem fez, não precisa nem estudar, né? Se prestou atenção lá e foi bem lá no formulário, já está tranquilo com relação a isso. E a unidade 3 do nosso guia, né? A gente vai focar os educadores e educação inclusiva, na página 69, caminhos e desafios para o professor e a psicomotricidade e educação musical. Então, fala assim, eu preciso estudar lá sobre o Braille na unidade 2, preciso ler toda aquela questão. Não, não precisa. Apenas entender o funcionamento da leitura do Braille para as terminologias dos símbolos musicais e a ordem. Né? São 6 da esquerda para a direita, de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, as celas Braille. E aqui na unidade 3, o que nós falamos? Da questão da importância, né, da gente fazer adequações, né, as nossas metodologias, o alto relevo, né, se eu estou trabalhando lá com a questão da cegueira, eu vou procurar materiais que são palpáveis para que a pessoa possa entender, por exemplo, as 5 linhas da pauta, determinada figura, como que é a figura do bemol, do sustenido. Então, ter todo esse cuidado. A gente falou ao longo das aulas, né, das dicas para esse ciclo 3, a gente falou da importância de usar materiais com cores para o autismo e a síndrome de Down. Nós falamos o que mais nas aulas, né? As duas últimas aulas foram praticamente com relação a isso.
Nós falamos da importância de estar adequando o passo a passo das questões, estar sempre revisando, sempre voltando, em algum conteúdo e aprofundando ele, ao invés de jogar muito conteúdo para a pessoa. Nós falamos também, da questão que o medicamento, ele pode interferir no rendimento, às vezes você consegue uma progressão muito interessante no instrumento e de repente o aluno parece que esqueceu tudo, ele desanda e começa a ter que voltar todo o programa. Isso pode estar relacionado a uma questão, emocional, familiar, ou pode estar relacionado a uma troca de medicamento. Nós falamos também da questão de algumas, deficiências que a pessoa já tem um certo cansaço, né, natural, por conta do medicamento, por conta da própria deficiência. E a gente também falou das alavancas, das adaptações que a gente pode fazer no instrumento, usando fitilhos coloridos. No caso da flauta, nós comentamos, você pode tampar o orifício atrás, para que se a pessoa tiver muita dificuldade para segurar, uma dificuldade motora muito grande, se ela não está alcançando o pedal, a gente pode de repente colocar um pezinho, igual a gente põe para o violão, né? Algum pezinho para ela colocar lá embaixo, para que ela possa alcançar. Essas adequações, elas vão sendo realizadas à medida que a gente vai tendo as dificuldades para que o aluno responda à prática instrumental ou qualquer outra disciplina que você queira fazer, né? Então é importante a gente pensar sempre nisso. O que que eu posso fazer, que tipo de atividade eu vou estar desenvolvendo, que vai ajudar o indivíduo. E na questão discursiva, né, ficar muito atento ao enunciado, né, gente. Se tiver lá, por exemplo, um quadro comparativo, que você leia mesmo os itens, que você faça uma descrição mais detalhada. Não é para preencher lá uma linha, 2 linhas, só para falar que fez a questão e entregar. E cuidado que geralmente questão discursiva tem uma pontuação alta também. Então vamos ficar atento com relação a isso. E caso, né, você verificar na sua atividade, se tiver alguma coisa relativa ao caráter inclusivo, tá falando para você assim, você vai trabalhar ritmo com os alunos e que como você adaptaria a atividade, eh, sendo que você tem um aluno autista na turma. Então, estou dando um exemplo, tá, gente? Claro que eu não estou falando a questão. O que que você vai fazer? Eu vou pensar, como que eu gosto de trabalhar ritmo? Eu gosto de trabalhar assim. Mas se tivesse um autista na turma, quais são as dificuldades que ele geralmente tem? Né? A questão da concentração, a questão do perfeccionismo. É claro que existem vários níveis, mas a gente está falando de uma cronologia, de características bem gerais, assim. O que que eu posso fazer para que ele fique mais atento e ele participe mais da minha aula, considerando que ele seja um nível mais baixo e que ele tem as características mais propícias de autismo. O que que eu posso fazer para adaptar essa atividade? Então, cuidado na hora de ler o enunciado, para que vocês possam fazer essa adaptação de uma forma, que possa a toda a turma participar, pense nisso, né, não, para que aquele aluno não pense que você está fazendo aquilo por causa da deficiência dele, mas que ele sinta, um carinho muito grande, um interesse muito grande pela participação de suas aulas, né. O que você poderia melhorar nas atividades para realmente a aula ser considerada uma aula inclusiva, dentro das possibilidades que a gente tem, né, considerando um dia normal, assim, que de repente o aluno não está agitado, que a turma está bem, e é mais ou menos nesse sentido. Então, cuidado com as questões discursivas. Minha sugestão, não deixe em branco, né, porque caso de repente você nesse dia esteja meio cansado e não vá tão bem nas outras questões objetivas, tem uma grande chance aí, de pontuação. É a minha dica para vocês, tá? Voltando aqui rapidamente no guia então, né, das principais deficiências e grupos, a gente vai ver os grupos, mas nada de decorar, viu gente? Aqui nós já falamos, né, dentro lá do decreto, né, a excepcionalidade múltipla também nós falamos. No caso do braille, não precisa decorar, apenas deixem o material ou guia, né, aberto nas páginas específicas para vocês consultarem algumas questões. Então, só rapidamente lembrando aí, ó, por exemplo, se eu tenho um bemol, qual que é a numerologia representante do bemol? Então, contando as células de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bemol, está colorido, os pontos, 1, 2, 6. Esse seria o bemol.
Como que seria o sustenido? 1, 4, 6. Esses 3 números representam o quê? O símbolo do sustenido na música. E assim, né, a gente tem o ritornello, que já tem um pouco mais de números, né, é um pouco maior aí a sua, exemplificação, e tomar cuidado com a leitura para não fazer ela na horizontal, senão vocês erram tudo. Na vertical, da esquerda para a direita, assim como é a nossa escrita convencional. No mais, eu desejo a todos, né, muito boa sorte. Concentre-se, se for online, não deixem para fazer às 11 horas da noite. As disciplinas de educação musical, geralmente, elas são mais intuitivas e muito mais no sentido interpretativo do que decorar, para que vocês possam fazer uma boa avaliação. Boa sorte a todos e até a próxima.